A palavra devoção tem na sua origem a palavra dedicação. E para qualquer pessoa que participa de uma determinada religião, ela passa a viver de uma forma em que a sua rotina tem sempre um tempo dedicado à sua fé. E para aprofundar mais sobre o tema, eu tenho comigo a Mariana Pinto, que atualmente é estudante de enfermagem e ainda cria conteúdo na sua página de Instagram. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Mariana, tu és uma pessoa muito espontânea e também muito leve em tudo aquilo que tu partilhas na tua página de Instagram. Mas o que me chama mais a atenção, e quem te segue, eu acredito que tem a mesma opinião, é essa vontade com que tu mostras e ainda incentivas as pessoas a fazerem os seus devocionais. Sendo tu cristã, como é que tu olhas para a necessidade de fazer um devocional? Ou seja, no fundo tu estás a dedicar o teu tempo, estás a dedicar um tempo do teu dia para a tua fé. Como é que tu olhas para essa necessidade? Olha, eu olho para esta necessidade de nós dedicarmos um tempo para Deus como algo que é uma prioridade na minha vida. Porque eu penso assim, isto é muito clichê e todos os cristãos dizem isto, mas eu acho que é um clichê necessário e eu acho que muitas das vezes a vida cristã são vários clichês necessários, que as pessoas já estão fartas de ouvir, mas que são coisas necessárias. Que é, se eu tenho 24 horas no meu dia e Deus é tão importante assim na minha vida que faz, que representa um papel que é algo em quem eu creio, por que não dedicar uma hora, meia hora do meu dia àquele que está sempre importado comigo, àquele que nunca me desampara e àquele que nunca me deixa? Então eu vejo o devocional muito como uma prioridade a ser feita. Assim, eu acho mesmo que o devocional é algo que, tanto como nós temos a necessidade de trabalhar, tanto como nós temos a necessidade de comer, eu acho que o devocional é também algo que na nossa vida tem que ter esse papel de é algo indispensável e algo que não podemos deixar para amanhã, porque eu acho que é mesmo como se fosse o ar ou como se fosse a comida que a gente come. Eu acho que é mesmo algo super necessário. Então eu digo que isto é um clichê, porque nós ouvimos todos os cristãos a dizer isto, mas eu acho que é um clichê que todas as pessoas precisam de ouvir, porque eu acho que é mesmo isto. É algo que precisa de ser uma prioridade na nossa vida. Sem dúvida. E agora, olha, talvez seja um bocadinho desafiadora a minha pergunta, mas para uma pessoa que não é cristã, como é que tu explicas o facto de que tu separas esse tempo para estar com Deus? Porque, por exemplo, um dos aspectos que nós temos no devocional, que eu não sei se tu fazes isso também, é a questão da meditação. E hoje em dia a meditação, quando se fala nisto, para quem não é cristão, vai achar que é única e exclusivamente esvaziar a nossa cabeça. Então, como é que tu explicas um devocional para uma pessoa não cristã, por exemplo? Olha, eu acho que as pessoas que não são cristãs devem ter alguma dificuldade em entender isto, porque eu acho que muitas das vezes não é algo que seja racional para nós que somos cristãos, porque é algo que lá está, que nós vemos como uma necessidade e como uma coisa que tem de ser feito. E às vezes quando nos perguntam porquê, nós às vezes tipo, nem sabemos muito bem definir o porquê. Mas eu acho que, como nós amamos tanto Deus, nós vemos isto como uma necessidade de algo na nossa vida, de sabermos aplicar a palavra dele na nossa vida. Ou seja, se a minha crença é Jesus Cristo, eu tenho a necessidade de querer pensar como ele pensa, de querer fazer como ele faz, porque se eu sou cristã e sou seguidora de Cristo, eu quero cada vez mais aprender sobre aquilo que ele faz, aquilo que ele é e aquilo que está descrito na palavra que ele fazia. E que continua a fazer. E eu acho que é muito difícil nós explicarmos isso para as pessoas que não são cristãs. E eu acho que é mesmo um desafio nosso, porque nós às vezes sentimos-nos assim um bocado incompreendidos entre nós, porque é algo que muitas das vezes não é algo racional. Às vezes nós não conseguimos explicar
o porquê de nós fazermos, mas eu acho que é mesmo a nossa vontade de nós querermos cada vez mais ser parecidos com Cristo, porque o significado de nós sermos cristãos é seguidores de Cristo, é como se nós fôssemos um pequenino Cristo, que nunca na vida vamos conseguir ser tal como Ele por causa da nossa natureza humana e pecaminosa, mas aquilo que nós queremos através do devocional é aproximar-nos mais de Deus e querermos ser cada vez mais tal como ele pensa e cada vez mais como Ele é. Então eu acho que nós, através da meditação da palavra, nós conseguimos isso mesmo, que é, ok, eu li este texto aqui da Bíblia, o que é que Deus me está a querer dizer com ele? Porque eu acredito que toda a Bíblia seja um manual para a nossa vida. Um manual de como é que nós podemos sobreviver aqui nesta terra. Às vezes é bastante difícil. Mas eu acredito que todos os textos, mesmo aqueles do Velho Testamento, que às vezes a gente fica assim a olhar, a dizer assim, que é isso, Deus? O que é que tu queres me dizer com isto? Eu acho mesmo que trazem coisas para a nossa vida e para a nossa vida pessoal e de relações. E então eu tento, quando eu leio a Bíblia, eu tento sempre perguntar-me o que é que isto traz para o meu dia, o que é que isto traz para eu aplicar na minha vida. Então eu acho que o devocional é muito algo que nós fazemos para nos aproximarmos mais de Deus, para nos tornarmos mais como Cristo era e também para percebermos como é que a palavra dele pode ser aplicada nos nossos contextos diários. Sem dúvida alguma, não poderia estar mais de acordo contigo, porque no fundo o que nós fazemos é encher a nossa cabeça em vez de esvaziá-la, só que é enchê-la das coisas corretas, encher a nossa mente daquilo que realmente nos vai dar esperança e vai nos dar pujança, assim em bom português. Portugal vai nos dar pujança para nós continuarmos esta vida. Agora, como é que tu fazes o teu devocional? Isto porquê? Todas as pessoas elas são diferentes, então todo cristão nós não podemos estar à espera que eles sejam todos iguais também e eu creio que tu concordas comigo, Deus criou-nos com uma grande diversidade. Mas como é que tu fazes o teu devocional, por exemplo? Olha, então, mesmo o que tu estavas a dizer é bem verdade, porque nós todos temos identidades diferentes e todos pensamos de uma maneira diferente, então eu acho que para o devocional não existe assim uma receita-bolo em que a gente segue todo um procedimento e no fim vai dar certo. Eu acho que nós temos mesmo que reconhecer o que é que funciona para mim, o que é que funciona para ti, o que é que funciona para os outros, mas eu acho que há duas coisas essenciais no devocional e que são o mínimo que se pode fazer, que é a leitura da palavra e a oração. E é algo muito simples, porque eu acho que as pessoas, quando procuram saber como é que se faz isto e como é que eu tenho um relacionamento com Deus, estão à espera de alguma coisa muito complicada, estão à espera de algo que seja muito complexo, quando eu acho que Deus quer o simples. Eu outro dia até estava a falar com um amigo meu e ele disse assim, ele estava a fazer um trabalho e ele perguntou e queria saber a minha opinião sobre se a complexidade se sobrepõe à simplicidade quando nós tratamos do tema de ter um relacionamento com Cristo. E eu disse assim, não, eu acho que isso não é verdade, porque eu acho que Deus nos pede mesmo o simples. Em Mateus, Deus diz mesmo para a gente fechar a porta do nosso quarto e, ao estarmos no sítio mais seguro, que supostamente é o nosso quarto, estarmos sozinhos e a falar com Ele. Haverá coisa mais simples do que esta de nós fecharmos a porta do nosso quarto e falarmos sozinhos com Deus? Então eu acho que Deus quer mesmo, não quer grandes coisas complicadas, Deus quer mesmo o nosso simples e quer o nosso ser. Ele não quer grandes coisas complicadas, porque eu acho mesmo que uma coisa que mudou do Velho para o Novo Testamento através da vida de Jesus é nós termos livre acesso a falar com Ele sem coisas complicadas, é só nós começarmos a falar e então eu acho que é mesmo necessário a oração e a leitura da palavra. Acho que são duas coisas essenciais, que é nós, através da leitura da palavra, conhecemos o caráter de Cristo, ou seja, é todo um manual sobre como Cristo é, como Deus é, e eu acho que através da oração nós podemos ter a oportunidade de falar com Ele, ou seja, eu acho que nós às vezes nem damos o valor de nós termos a oportunidade de falar com o Criador do Universo. Exato. Mas é mesmo verdade. E é a oração que nos dá essa oportunidade. Então eu acho que é mesmo necessário a oração para nós podermos falar com Deus, para nós dizermos todas as nossas preocupações, todas as nossas alegrias, tudo.
e a leitura da palavra, para nós conhecermos o caráter de Cristo. Então eu não faço grandes coisas complicadas, normalmente eu pego num capítulo por dia, leio um capítulo por dia e escrevo primeiro aquilo. Eu sou aquela pessoa que eu gosto de meter tudo colorido. Ai, que bom! É uma Bíblia que vira uma arte, não é? Há aquelas pessoas que não tocam. Eu não tenho problemas, eu chego lá e rabisco tudo também. Eu gosto, fica tudo colorido. Eu gosto de olhar assim para a minha Bíblia e dizer assim: ei, está tudo escrito. Gosto mesmo muito, porque eu vejo aquilo como algo, as coisas que eu escrevo, vejo algo como se fosse Deus a falar para mim, de poder interpretar aquilo. E então eu pego primeiro num capítulo, sublinho tudo aquilo que me chama mais a atenção, escrevo ao lado as coisas que percebi, as coisas que Deus falou ao meu coração, e depois vou um bocadinho mais para a parte do estudo de o que é que eu posso retirar daqui para o meu dia. E até uso uma Bíblia de estudo, mas eu acho que isso é completamente secundário, digamos assim, porque eu acho que primeiramente é nós pedirmos direção a Deus para perceber e para tirarmos do texto aquilo que Ele quer nos dizer. E então eu acho que a leitura da palavra e a oração é as coisas fundamentais quando se trata do devocional. Sem dúvida alguma. E olha, outra coisa também muito curiosa que eu vejo à medida que tu vais falando sobre isso, é nessa simplicidade que tu tanto falas, nota-se que o fazemos porque já somos aceitos. Nós não vamos fazer o nosso devocional numa tentativa de ser aceitos por Deus. Eu acho que também já temos que ir para esse lugar, o fechar a porta do nosso quarto, já com essa convicção no nosso coração, que é: eu faço porque já sou aceita por Deus, eu faço porque já sou aceito por Deus. Ele já me aceitou, então agora eu posso falar aqui tudo o que eu quiser. É mesmo. Ele vai-me dar essa liberdade. Deus dá-nos mesmo essa liberdade, e foi aquilo que eu estava a dizer. É uma grande diferença do Velho Testamento para o Novo Testamento, porque através da vida de Jesus nós temos livre acesso a falar com Deus, como eu estava a dizer, com o Criador do Universo. Exato. O universo é gigante e nós temos a oportunidade de, através da oração, das nossas simples palavras, podermos falar com Ele. E Ele ouve-nos. Ele ouve-nos mesmo. E então eu acho que Deus nos dá mesmo essa liberdade de nós podermos falar com Ele e de dizermos todas as nossas preocupações, todas as nossas dúvidas. E Ele ouve-nos e cuida de nós. E eu acho que isso é extraordinário, quando nós percebemos com quem é que nós estamos a falar e o que é que nós estamos a fazer, que é algo tão simples, mas algo tão extraordinário. Eu acho que a nossa mente muda completamente. E sem dúvida. Eu acho que quando nós percebemos realmente isto, é algo que é extraordinário para a nossa vida, e nós percebemos assim: nós somos tão pequeninos, tão falhos, tão pecadores, não merecemos nada disto, e mesmo assim Deus dá-nos a oportunidade de nós podermos estar com Ele e podermos falar com Ele. É extraordinário. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Agora é assim, há aqui uma questão. Eu estou nesse grupo, está bem? E eu acho que é bom a gente também mostrar essa nossa vulnerabilidade, e é a constância. Nós temos vidas cada vez mais atarefadas, nós temos coisas que queremos fazer, nós temos coisas que devemos fazer e temos de fazer, e nem sempre estamos com aquela força, aquele ânimo para separar um tempo para Deus. Parece que as outras coisas elas viram mais prioridade, não que elas não tenham valor, e realmente não tenham prioridade, têm, mas nós às vezes acabamos por... como é que eu hei de dizer? Deixar Deus de lado, vamos dizer assim. Não o fazemos de forma intencional, não é? E além disso, isto nem é para trazer culpa, mas a constância é algo que é difícil de levar e ao mesmo tempo é algo que às vezes nos traz um peso. E quando falamos de constância, é óbvio que temos de outros hábitos da nossa vida, também é difícil manter. Mas no que diz respeito aqui a este tempo com Deus, como é que tu lidas com a constância? Olha, eu acho que, como tu estavas a dizer, eu acho que todos nós passamos um bocadinho por isto. Ou seja, eu acho que a nossa natureza humana e o pecado que a gente lida leva-nos a esta dificuldade na nossa vida, que é ser constantes com Deus. E acho que todos os cristãos passam um bocadinho por isto. Eu esta semana, eu lembro-me de estar, eu estava muito cansada
Porque eu deito-me tarde, acordo cedo, e eu estava muito cansada, e estava na minha cama, já deitada, e eu não tinha orado. Então eu estava assim, oh Deus, será que tu ficas triste se eu não orar? E eu assim, óbvio Mariana, óbvio que ele fica triste se tu não orares. Eu disse assim, não, eu vou-me levantar e eu vou ter que orar. Orei, e só depois de orar é que fui dormir. E eu percebi assim, ok, eu não sou movida pelas minhas vontades, eu tenho mesmo de ser movida pelo propósito com Deus e pelo relacionamento com Deus. E eu sei que isto é mesmo difícil, porque nós vivemos num mundo em que nós queremos muito fazer as nossas vontades. Nós queremos E tudo muito ao conforto, não é? Sim, é isso. É muito mais confortável nós estarmos na nossa cama a fazer scroll nos vídeos do Reels do Instagram do que propriamente pousarmos o telemóvel, irmos ler a Bíblia, orar, porque é algo que a nossa natureza humana vai gostar muito mais do que propriamente estarmos ali no esforço, entre aspas, de falarmos com Deus, de lermos a Bíblia. Então eu acho que é muito algo que todos nós cristãos passamos. Eu costumo dizer que eu acho que, tal como nós estávamos a falar há bocado, eu acho que nós temos que começar pelo simples, que é, nós entendemos que as nossas vidas são muito atarefadas. Nós temos trabalho, nós temos faculdade, nós temos mil e uma coisas para fazer, temos que tratar da casa e à medida que vamos fazendo as coisas percebemos que o tempo está a acabar, o dia está a acabar e nós nem dedicamos um tempo a Deus. Só que nós temos que ver esse tempo como algo que seja necessário, uma prioridade. Então eu acho que nós temos primeiramente que entender em que fase do meu dia é que eu posso dedicar um tempo a Deus. Porque se Ele dedica tempo a mim, eu tenho que ver isto como algo que seja uma prioridade. Eu tenho que lhe dedicar tempo. E aqui há coisas que variam. Para ti pode funcionar de manhã, para mim funciona à noite, para outra pessoa pode funcionar na hora do almoço, na pausa. Mas eu acho que temos de ver. O nosso dia tem 24 horas. E mesmo que eu tenha mil e uma coisas para fazer, eu tenho que arranjar um tempo em que nada pode ser mais importante do que eu estar com Deus. E eu acho que outra coisa eu acho que tudo aquilo que eu estou a dizer aqui é um pouco dos clichês da vida cristã, mas é algo que, tal como eu estava a dizer no início, são os clichês necessários que nós temos mesmo de entender. Se eles ainda estão a ser falados, significa que nós ainda não entendemos a 100%. Exatamente. Outra coisa que eu acho também muito importante para nós termos constância com Deus é entendermos que, ok, eu tenho o meu dia todo ocupado. Eu não me vou pôr a querer ler 10 capítulos da Bíblia por dia. É entender. Não, mas é mesmo isso, porque eu acho que quando há aqueles dias em que nós estamos com o power todo, nós dizemos, não, eu vou ler, eu vou orar e vou fazer isto todos os dias, mas ao terceiro dia nós já estamos a desistir. Porquê? Porque dissemos que íamos ler 10 capítulos por dia, íamos fazer um plano bíblico de ler a Bíblia durante 90 dias e vamos ler a Bíblia toda em 90 dias e percebemos que não temos vida para isso. Amém, glória a Deus pelas pessoas que têm vida por isto, eu gostava também, mas é entendermos que, ok, eu não tenho assim tanta disponibilidade, não tenho uma disponibilidade gigante para poder estar 3 horas por dia a ler a Bíblia, mas se calhar tenho meia hora. Ok, em vez de ler 5 capítulos, vou ler 1. Porque esse 1 vai valer a pena, eu vou conseguir entender e é o meu tempo que está a ser dedicado a este 1 capítulo. Porque eu acho que nós fazemos grandes metas e eu acho que isto é um grande erro do ser humano, que é quando está com o power todo, nós queremos fazer isto e queremos fazer aquilo outro. E depois acaba porque, lá está, eu acho que a constância com Deus não é uma linha reta que se faz todos os dias. Às vezes nós estamos com a linha sobe, em que nós queremos mesmo e não lemos só um capítulo, não oramos só meia hora, queremos orar o dia todo, queremos ler a Bíblia todo dia. Mas há outros dias em que a linha está mais cá para baixo e nós não estamos com vontade nenhuma e nós dizemos, Deus, não apetece nada a ler, não apetece nada a orar. E é aí que nós entendemos que não nos movemos mesmo pelas nossas vontades. Nós queremos mesmo querer ser como Cristo e querer ter relacionamento com Ele. E o relacionamento só vem mesmo a sermos constantes todos os dias. E não é preciso nós lermos 10 capítulos, é preciso nós dedicarmos tempo.
Se o meu tempo for um capítulo e uma oração que seja sincera do meu coração e que eu tenha prazer em estar com Cristo, eu acho que é mais um passo para nós entendermos. Precisamos ser constantes e é mais um passo em que nós conseguimos ter essa constância com Cristo. E eu acho que é outra coisa, que é também outro erro nosso, que é o sentir versus o querer. Porque nós queremos Exato! Ora aí, agora que tu tocaste num ponto importante. Eu acho que nós queremos fazer a nossa vida cristã através de nós sentirmos Deus. E não é bem assim. Porque tal como eu estava a dizer, aqueles dias em que a linha está lá em cima e nós vamos sentir Deus, nós vamos chorar na sua presença, nós vamos sentir aquele arrepio no braço, que é a presença de Deus, o Espírito Santo em nós. E há outros dias em que isso não vai acontecer e nós vamos estar, Deus, eu não sinto nada. Mas amém, glória a Deus por esses dias também, porque é aí que nós usamos a fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, glória a Deus por todos os dias, pelos dias em que nós sentimos o arrepio no braço e queremos viver na presença de Deus, e glória a Deus pelos dias em que nós não queremos, não queremos, nós não sentimos Deus, mas nós usamos a nossa fé. E então é perceber que há dias em que nós vamos sentir Deus, e há outros dias em que nós não o vamos sentir, mas é aí que nós usamos a nossa fé e é não desanimar nesses dias, porque mesmo que a gente não sinta Deus na nossa oração, Deus está lá, porque nós queremos e nós não somos movidos por emoções e por sentimentos, mas nós somos movidos pela fé que temos em Cristo Jesus, que está connosco nos nossos momentos de devocional, na nossa leitura da Bíblia e na oração que nós fazemos. E esse é o grande desafio de ser cristão, é não ser movido por experiências ou por aquilo que se sente, mas sim por aquilo que queremos, por fé. Então agora tocaste mesmo num ponto muito, muito, muito importante e eu vou-te explicar agora o porquê e até vai ser a minha última pergunta, embora a conversa esteja mesmo boa. Que é o seguinte, nós não somos perfeitos. Tu estavas a dizer isso há pouco e muito bem, nós... quando dedicamos esse tempo a Deus é porque no fundo nós queremos agir como Cristo agia, só que nós não somos Ele. Exato. Não é? Nós temos o Espírito Santo em nós que nos transforma para que a gente se pareça mais com Ele e faça toda a boa coisa, toda a boa obra que Ele fez, mas obviamente a gente não tem essa capacidade porque natureza humana, não é? Nós não somos Deus, isso é já claro, sabemos o nosso lugar e sabemos que somos dependentes dele. Agora a questão é, eu creio que muitos, isso já aconteceu comigo, e volta e meia ainda há ali aquela tentação para eu me sentir assim, que é, quando eu faço algo de errado, em vez de eu tomar a posição de, ok, agora que eu preciso mesmo ter um tete-a-tete com Deus, agora é que eu preciso mesmo falar tudo tintim por tintim, assumir tudo aquilo que eu fiz, pedir perdão e pedir-lhe que me transforme para que eu não volte a fazer tal coisa, seja o que for. A verdade é que nós muitas das vezes o que fazemos é o contrário, nós fugimos de Deus, então nós não dedicamos esse tempo a Deus, fugimos dele, que é tipo, olha, errei, fiz asneira, Deus não me quer ver nem pintado de ouro. Tu já passaste por isso, já lidaste com isso. E o que é que tu deixas de conselho aos nossos ouvintes que estejam a passar por isso? Olha, eu acho que é mesmo verdade, nós todos passamos por isto e isto é fruto do pecado, que é o pecado afasta-nos de Deus. Então nós sentimos mesmo esta culpa de já não somos merecedores da graça, mas é aqui que nós percebemos que nós não somos mesmo. Exato. E então não se trata de merecer, trata-se mesmo porque foi mesmo pela graça e que nós não a merecemos porque somos mesmo pecadores. Mas eu acho que isto é muito fruto do pecado, que é, a palavra diz-nos que o pecado afasta-nos de Deus. Então quando nós pecamos, nós vamos ter mesmo esta tendência a não querer mais e sentimos-nos mesmo imerecedores da glória de Deus. E então eu acho que isto vai mesmo acontecer com qualquer pecado que a gente tenha. Eu pequei, eu falhei com Deus. Então eu já nem tenho coragem de ir falar com ele porque ele nem me vai querer. Mas a verdade é que é ele que nos chama. Porque por mais pecadores que a gente seja e por mais errado que nós façamos,
Deus quer mesmo nos restaurar e ter um relacionamento com Deus. Ele quer que a gente perceba que nós somos filhos dele e que ele quer que a gente perceba que ele quer manter um relacionamento connosco, porque lá está, era como eu estava a dizer, nós não somos mesmo merecedores de nada. Nós conseguimos ter um relacionamento com Deus por causa da graça dele. Então eu acho que, e também isto é por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós, porque o Espírito Santo é que nos convence de que nós fizemos errado, e amém por isso, e amém que nós temos consciência de que fizemos errado. Glória a Deus que o Espírito Santo que está a habitar dentro de nós está aqui mesmo para nos dizer: fizeste errado, e ainda bem que isso acontece. O Entre Linhas contou com a participação especial de Mariana Pinto e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.